XP Industrial 11. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário XPIN 11, um importante fundo imobiliário da área logística que vem crescendo bastante no nosso mercado. Então, se você se interessa por fundos imobiliários, vá logo clicando no se inscrever e marcando a sineta para receber as notificações aqui dos nossos novos vídeos. Todas as terças e quintas eu libero novos vídeos aí sobre análise de fundo imobiliário de forma completamente gratuita, não precisa se preocupar, tá legal? Então, se você gosta do assunto, não deixe de se inscrever e de dar um like no vídeo e fica aí com a análise do fundo imobiliário XP Industrial 11. Um abraço. Então, galera, vamos ao que interessa. Por dentro do XPIN 11, o fundo XP Industrial 11, tá legal? Vocês me encontram aqui nas redes sociais, no Instagram, Tesouro Direto Simplificado, na nossa lista de transmissão do Telegram, Vitória Moedo, Investimentos, e no e-mail, caso queira me encontrar aí, mandar alguma mensagem, no Tesouro Simplificado Gmail, tá legal? Lembrando aqui que as informações aqui refletem apenas a minha opinião, de forma alguma são recomendações de investimento, tá bom? E eu não sou analista de investimentos, apenas compartilho aqui minha opinião na internet, tá legal? Então, entrando aqui nas características principais do XPIN 11, o nome é o fundo XP Industrial, fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo, aí focado em galpões logísticos. Quanto à diversificação, são 3 ativos em condomínio, subdivididos em 33 módulos autônomos. Então são 33 unidades, cada uma tem um inquilino diferente. Os imóveis são do tipo galpões logísticos, é como se fosse o XPLG, só que são outros ativos, tá bom? Está começando, está iniciando agora, né? Iniciou em julho de 2018. Gestão ativa, e aqui a gente tem uma questão interessante, que a taxa, a metodologia de cobrança da taxa é diferente do irmão mais velho aí do XPLG. Eles cobram uma taxa de administração regressiva, que vai de 7,5%. Quanto maior o faturamento, menor a taxa, né? E aqui atenção que a base de cálculo da taxa é diferente. Enquanto do XPLG é do PL, do patrimônio líquido, a taxa do XPIN é baseada no faturamento. Eu vou comentar isso no slide específico e vou explicar as vantagens e desvantagens de cada um. Então, gente, na análise quantitativa, o dividendo dos últimos 12 meses foi de 7,23, foi superior ao do XP Mols, mas inferior ao do XP LG, do XP Logística. Com 155% CDI, a rentabilidade acumulada, aí, considerando rentabilidade total, né, foi de 0,18, porque houve uma pequena desvalorização das cotas, mas que está numa trajetória de recuperar aí. Então acabou neutralizando na cota, né? Mas quem está interessado no longo prazo no dividendo, isso não influencia muita coisa, tá bom? Não é porque esse número aí foi zero que o fundo não é interessante, tá legal? É apenas uma circunstância aí do momento. A liquidez do fundo era muito baixa, mas vem aumentando e já está num patamar bem razoável de 1.600.000 reais por dia. O preço-valor patrimonial já está num valor justo, exato, no momento aqui, no dia que eu estou gravando o vídeo. E tá valendo a compra aí, porque está bem justo, né? Tá o preço de mercado igualzinho ao valor do PL dividido pela quantidade de cotas. A vacância física e tem um imóvel que foi devolvido, mas aqui tem uma questãozinha que a gente vai comentar no fator relevante. Então tem um imóvel que não está alugado no momento, mas tem 16 meses de aluguel garantido. Tá legal? Então não vai ter impacto nenhum, pelo menos por 16 meses, nos dividendos. Então são 3 ativos que na verdade são 33, como eu comentei, e o patrimônio total é um patrimônio pequeno, relativamente pequeno quando a gente compara com o XP Logística, que está indo para 1,6 bi, né?
Então, 247 milhões. Na avaliação geral, tomou nota 10 aqui em valor justo, porque está exatamente o valor do PL. Eu vou comentar até esse valor do PL, no slide aqui específico. A liquidez era bem ruim, mas vem melhorando e tende a ser aí 10 também, no médio prazo. O dividendo, ele está em linha com fundos de tijolo. Na verdade, ele está até um pouco acima da média dos fundos de tijolo. Como aqui é considerando todos os fundos do mercado, os fundos de papel às vezes pagam mais e acabam puxando aqui para baixo o XPIN. Mas é um bom dividendo, não tenho dúvida disso. O patrimônio é pequeno, então foi penalizado aqui. A diversificação aqui também a gente tem que ter algumas ressalvas, porque são várias unidades autônomas. Há uma concentração regional, mas há uma diversificação aí em relação aos inquilinos, porque são diversas unidades autônomas. E a vacância também é baixa e o fundo tomou uma nota boa aqui. Na consideração geral, o fundo tomou 8,5 hoje, aqui no dia 23 do 10, tá legal? E aqui eu quero fazer uma ressalva, gente, que as nossas análises acabam, essa questão aqui de preço justo, dividendo, acabam sendo prejudicadas às vezes com o tempo, né? O preço do fundo muda todo dia e o dividendo também acaba, não pode ser tomado aqui como algo fixo. Então isso acaba influenciando. Então a partir das próximas análises eu vou focar um pouco mais na qualidade do fundo e menos na questão do preço. E vou explicar a vocês como escolher. Que na verdade é buscar sempre comprar o mais próximo possível do preço justo e não pagar ágil exageradamente. Tá legal? Eu já gravei um vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, aqui em cima vai aparecer um izinho, ou na tela final, para que você possa assistir o vídeo que comenta sobre a relação preço-valor patrimonial e quando você deve comprar um fundo. Né? Então, a minha política aqui de compra de fundo, como eu faço as minhas compras, eu sempre busco bons fundos a preço justo. Né? Eu não escolho fundo por dividendo, não escolho fundo por um critério de forma isolada. Eu pego um fundo que eu considero que é bom e compro sempre a preço justo. Não sigo essa política de comprar sempre a mesma carteira, porque às vezes você pode estar pagando 20, 30% de ágio só pelo capricho de manter uma determinada proporção na carteira. Então nós temos 143 opções e há sempre uma opção de fundo interessante a preço justo. É dessa forma que eu penso e dessa forma que eu acabo atuando aqui no canal. Tá legal? Então vamos em frente. A questão da taxa de administração que eu comentei, eu comparei aqui com a taxa, por exemplo, do Kinea. Só para a gente ter uma ideia que é de 1,25 do PL, mas o XP acaba utilizando a taxa de 0,75, 0,95, mais taxa de performance. Mas digamos que a taxa do XPLG fosse equivalente a essa aqui do Kinea, né, que é uma taxa alta, só para a gente ter uma referência. Então, como o PL do XPIN é de 247 milhões, 1,25% do PL, né, é mais ou menos 3 milhões por ano, tá legal? Então, seriam pagos aí mais ou menos no ano 3 milhões de reais de taxa se fosse aquele percentual fixo sobre o PL. Já a base do faturamento, eu considerei aqui o faturamento bruto, né, sem descontar aqui as taxas, ele foi de 19 milhões e 400 mil no ano. Então a gente levando em consideração aqui a alíquota mais alta, né, considerando que o fundo arrecada menos de 2 milhões ao mês, aplicando a taxa aqui mais alta, que ela pode cair, lembrando, para 3,25 caso o faturamento mensal seja de 10 milhões de reais, daria uma taxa de 1,5 milhão. Então, algumas pessoas se confundem ao analisar, achando que as taxas são da mesma ordem de grandeza. Elas não estão relacionadas à mesma base que é o PL. Elas são diferentes e a taxa de administração baseada na receita, eu acho ela, além dela ser mais, aqui nesse caso, além dela ser mais barata, né, mais atrativa para o investidor, ela acaba incentivando o fundo a correr atrás aqui de melhorar o seu faturamento.
porque melhorando seu faturamento, melhora o dividendo para o cotista e melhora também a taxa para a gestora, certo? Então aqui é um alinhamento de interesses. Já a taxa baseada no PL pode incentivar de certo modo, né? Não que incentive, porque a gente sabe que as avaliações são feitas por empresas independentes, né? Esse a gente tem que acreditar nisso, né? Não temos outra opção, a gente não pode chegar e avaliar assim exatamente quanto vale um fundo, a gente tem que acreditar no laudo do avaliador, é a única informação que a gente tem, né? Então, isso pode incentivar o fundo a inflar esse valor, né, do PL. E a gente quer, na verdade, que o fundo melhore sempre a rentabilidade do cotista, né? Porque se você não vai se desfazer do seu fundo, não importa que o valor da cota fique subindo, né? O que você está interessado é justamente o dividendo, tá bom? Então, caso a taxa de administração caia para 3,25, só para a gente ter uma ideia, cairia para 631 mil. Então a diferença é abissal. Nesse quesito aqui, então, é justamente o oposto do que algumas pessoas acreditam. A taxa do XPIN não é cara, a taxa do XPIN é bastante interessante. É melhor, na minha opinião, do que a do XP LG, tá bom? Então, ponto positivo aqui para o XPIN. Essa análise, pessoal, e eu acho que eu estou fazendo ela dessa vez, mas talvez eu não repita. Eu decidi entrar aqui nos demonstrativos contábeis do fundo. E acabei me deparando com uma situação que, de certo modo, eu trouxe até para vocês entenderem um pouco como funciona essa dinâmica de reavaliação de ativos, tá bom? Que eu comentei no vídeo, mais uma vez, do preço sobre o valor patrimonial. Quando a gente analisa aqui o ativo do fundo, aqui que foi uma demonstração aqui com término do exercício em 30 de junho de 2019, a gente vê que é normal, né, um fundo imobiliário, 98% do ativo vai estar alocado justamente em propriedades para investimento, né, aqui no não circulante. Então, 242 milhões de reais estão justamente aqui em propriedades para investimento. Alguma coisinha aqui em ativos líquidos, né, equivalente de caixa, 13 milhões aqui, né? 11 milhões em investimentos de renda fixa, né? Fundos de renda fixa. E mais uma coisinha aqui em disponibilidades, tá legal? Então, 4% mais ou menos do patrimônio do fundo está líquido e 98%, 98% aqui está justamente no patrimônio, no investimento, certo? Quando a gente vem para o passivo, isso aqui é como se fosse um condomínio, né? Muito simples de analisar. O passivo tem algumas obrigações, aqui algumas contas a pagar, mas boa parte do passivo é justamente o patrimônio líquido, né? Que isso aqui são as cotas, né? O valor dos imóveis, os lucros e os dividendos a distribuir, né? No caso, como aqui já antecipa, ele entra como uma retificadora aqui, né? E eu vou explicar o porquê desse lucro acumulado ser de 84 milhões e no slide anterior eu ter dito que é 19. Né? Isso daqui, boa parte desse lucro vem da reavaliação, esse lucro contábil, que não é lucro de caixa, certo? Eu vou explicar. Vem da reavaliação das propriedades para investimento. Na DRE aqui, vocês podem perceber que o resultado foi de 84 milhões, certo? Sendo que a VJ, ajuste a valor justo, corresponde a 68 milhões dos 84. Né? Então, a maior parte do resultado contábil está aqui em avaliação a valor justo. O que acontece, gente? Deixa eu tentar explicar. É como se as cotas, o patrimônio, os imóveis estivessem avaliados no início do período a 175 milhões e com o novo laudo de reavaliação se chegou a um valor justo, né, um aumento aqui de 68 milhões, levando o valor justo para 247 aproximadamente. Tá legal? Então começou a 175 e fechou a 247. Essa diferença vem do AVJ, né, referente ao laudo de avaliação patrimonial dos imóveis. E aqui nas próprias demonstrações
explica o que aconteceu, né? No item E, propriedades para investimento. Os imóveis foram adquiridos para renda ou apreciação de longo prazo, classificados como propriedade de investimento, já que não há intenção de venda, pelo menos no próximo exercício. Dentro do subgrupo de investimentos, do ativo não circulante, valor de custo, foram reconhecidos inicialmente pelo valor de custo e ajustados anualmente pelo valor justo. Então a adoção inicial foi de 177 e passou para o valor justo de 247 logo no primeiro ano, tá bom? A IN 516 da CVM, ela diz que a adoção inicial tem que ser pelo valor de custo, porque esse é o valor justo naquele momento, né? No outro exercício se fez uma avaliação e se chegou ao valor justo em 30 de julho de 2019, tá bom? Esse valor justo assusta, né? E é estranho, de fato. Isso me deixou um pouco na dúvida, né? Por que, que houve tanta diferença em apenas um ano, tá bom? Aí eu fui dar uma olhada no parecer da auditoria independente e, de fato, esse lançamento do AVJ foi o que tinha de mais relevante aqui nas demonstrações contábeis, né? E vamos ver o que a Ernst Young colocou aqui no parecer. Principais assuntos de auditoria: mensuração valor justo das propriedades para investimento. Conforme apresentado na nota 5A, o fundo mantinha propriedades no valor justo no montante de 242 milhões, que representava 98% do patrimônio líquido do fundo. Considerando o impacto na mensuração do resultado, devido à materialidade no contexto de demonstrações financeiras, a mensuração do valor justo da propriedade foi considerada o principal assunto. Nossos procedimentos incluíram, entre outros, o envolvimento de especialista, avaliação, para nos auxiliar na revisão da metodologia utilizada para a mensuração do AVJ, do investimento, incluindo taxas, premissas, tudo isso. Nós analisamos informações que pudessem contradizer as premissas mais significativas da metodologia selecionada pela a empresa que fez a reavaliação. Né? Baseado no resultado do procedimento de auditoria efetuado sobre mensuração do valor justo, das propriedades para investimento que está consistente com a avaliação da administradora do fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela administradora são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Então, apesar de ter sido uma reavaliação muito forte, o parecer de auditoria independente foi no sentido de entender como adequado esse ajuste a valor justo. Né? Aí, Vitório, como é que isso influencia o preço? Né? Em tese, o valor justo do fundo em julho de 2018, deveria estar num valor abaixo desse patamar que a gente vê aqui, certo? Eu não compreendi por que o valor justo, né, o valor patrimonial do fundo, não sofreu alteração diante desse AVJ, olhando o histórico de preços. Não sei se por conta do baixo volume, enfim, eu não consegui descobrir a razão e por isso eu fiz uma consulta à gestão do XPIN, coloquei lá nas relações com investidores da minha consulta e assim que eu tiver a resposta do porquê disso não ter sido refletido na cotação do fundo no mercado, eu explicarei a vocês, certo? Então, vou disponibilizar lá na lista do Telegram, assim que essa resposta chegar, a razão para isso. Mas aqui a gente pode ver que em setembro de 2018, né, de setembro de 2018 a setembro de 2019, o fundo aqui, o valor patrimonial está em azul escuro e o preço de mercado está em azul claro. A gente pode ver que o preço de mercado começou um pouco abaixo do valor patrimonial, mas o valor patrimonial aqui, no meu entender, não era esse, deveria ser um pouco menor, deveria corresponder a 170 milhões, e aí, assim que eu tiver a resposta, eu vou passar para vocês. E ele foi aos poucos convergindo aqui, o preço, né, foi convergindo para o valor patrimonial. Alguns momentos passou do valor patrimonial e agora, recentemente, voltou a ficar abaixo do valor patrimonial, bem próximo do valor justo. E por isso eu sempre reforço que você não deve comprar o fundo imobiliário quando ele estiver nessa situação. Preço acima do valor justo, muito acima do valor justo. Porque fatalmente ele vai convergir para o valor justo, que nesse caso aqui
sofreu um ajuste forte, né, recentemente, nesse último exercício, e está no patamar aí de 247 milhões, o que equivale mais ou menos aqui aos R$ 113 por cota, tá legal? Tem mais um fato relevante que eu acho importante para quem pretende investir nesse fundo, né? Que esse galpão aqui está vago, é o edifício Figueira, certo? Ele está vago e foi comunicado ao mercado que se chegou a um acordo aqui e eles vão pagar 16 meses de aluguel como multa, tá bom? O imóvel era built to suit, foi feito por essa empresa, uma empresa aqui de tintas, Cartinte, né? E representa 12%, 12 centavos do dividendo por cota. E o acordo vai garantir ao investidor pelo menos estabilidade por 16 meses, e se o fundo conseguir alugar o ativo durante, por exemplo, daqui a um mês ou 2 meses, isso vai dobrar esse aluguel por um tempo, né? Se demorar 2 meses, vão ser 14 meses, se demorar 4 meses, vão ser 12 meses, mas aí pode ser que tenha esse upside favorável aqui ao XPIN por conta dessa rescisão contratual aqui com multa para Cartinte, tá legal? Então isso aqui para mim é algo que pode ser positivo para o fundo e a gente tem que ficar de olho. Depois dê uma lida aqui, dá um pause e dá uma lida nisso aqui, para não perder muito tempo, eu não vou comentar, o resumo foi isso que eu falei. E assim, para passar para dar a bottom line, né? Vitória, você compraria o XPIN, assim, não há dúvidas de que o XPLG é melhor do que o XPIN, né? É mais líquido, é um fundo com patrimônio maior, mais estável, né? Porque tem mais imóveis, etc. Né? Mas se o XPLG ou outros fundos de logística estiverem muito caros, sem dúvida o XPIN aqui é uma opção que pode valer a pena, tá legal? Então se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Se você quer que eu comente algum vídeo ou algum fundo, escreve aí nos comentários que eu vou comentar para você. O que tiver mais comentários eu vou comentar, vai ser o próximo vídeo. E deixe sua sugestão, o que é que você não gostou e o que é que você gostou, para a gente melhorar aqui o nosso conteúdo, tá bom? Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.